não existe livre-arbítrio. Respondendo a tua pergunta, a pergunta de um irmão amigo meu, essa é a minha resposta. A predestinação é uma doutrina bíblica que afirma que Deus determina de antemão o destino eterno de cada indivíduo. Ou seja, tudo que acontece com o ser humano já foi determinado por Deus na eternidade. Não só com o ser humano, mas com toda a criação, com todos os eventos na criação, foram determinados por Deus. Alguns exemplos bíblicos, algumas referências bíblicas. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, repare nisso, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Predestinar, a própria palavra já nos informa, é decidir o destino de antemão, é ordenar o destino de antemão, antes mesmo, evidentemente, de ele se realizar. E aqui Paulo está falando no contexto da salvação, que Deus predestinou algumas pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Primeiro Deus escolheu, ele elegeu essas pessoas na eternidade para serem salvas, e depois ele predestinou, ou seja, ele preparou o destino dessas pessoas para que esse propósito seja alcançado, que essas pessoas sejam salvas como ele já havia elegido e também na eternidade predeterminado. Então foi uma escolha de Deus feita de antemão, de quem ele queria salvar e de quem ele não queria salvar, simples assim. É o fato, é bíblico. Não adianta querer contestar o que está escrito aqui. Acabei de ler uma passagem que deixa muito claro. Eu acho que Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5 é uma das passagens que deixa bem claro essa doutrina da eleição e também da predestinação. Outro exemplo interessante está lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30, que diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, estamos vendo em primeira mão aqui, quando Deus predestinou essas pessoas a serem justificadas, chamadas e glorificadas no final das contas. Isso já foi determinado por Deus na eternidade. E o interessante dessa palavra dantes conheceu, não é que Deus conheceu que a pessoa acreditaria nele, por isso ela foi eleita. Essa palavra conheceu tem um pouco de hebraísmo. Na verdade ela tem muito hebraísmo, porque no Velho Testamento, quando essa palavra é usada, se refere a relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, também como entre Deus e seu povo. Ou seja, é uma palavra de amor, de intimidade, de relacionamento, é uma palavra relacional. Ou seja, Deus já amou, Deus já ficou íntimo, Deus já reconheceu essa pessoa na eternidade. Na mente dele, ele já criou essa pessoa para ser objeto do seu amor. Dantes, por isso que Paulo fala, dantes conheceu, ou seja, dantes amou. Você pode trocar assim, dantes amou, ou dantes se relacionou, ou dantes ficou íntimo. Então, Deus amou primeiro, mas já na eternidade, antes da fundação do mundo, amou essa pessoa que ele criou para ser salva, Um fato. Olha só que interessante também que diz Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Repare, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. E olha isso aqui, até o ímpio para o dia do mal. Tem algumas traduções que colocam até o ímpio para o dia da calamidade, mas não vai fazer a menor diferença trocar mal por calamidade, Porque a palavra no original é Ra, e Ra seria uma forma geral de mal, Mal moral, mal ético, mal catastrófico em termos de acidentes naturais, como terremotos, tempestades, ou então eventos como guerras, todo tipo de mal. E aqui, traduzir em algumas bíblias, por exemplo, se não me engano, a revisada e atualizada, eles traduziram como catástrofe, Criou para o dia da catástrofe ou da calamidade. Então, esse texto aqui
mostra claramente que Deus já fez o ímpio para o dia mal. Para o dia mal. E geralmente quando a Bíblia usa a palavra dia, o dia do Senhor, né? Aquele grande dia, se refere a juízo, né? Geralmente se refere a juízo ou um dia que Deus vai visitar para poder pedir contas. Essas passagens afirmam que Deus criou, escolheu e predestinou aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão, antes mesmo da criação do mundo. O resumo desses 3 versículos que eu acabei de ler mostra isso. É um fato bíblico. As pessoas podem até não querer aceitar, mas está na Bíblia. E eu acredito no que está escrito. Eu não vou querer negar o que está escrito na Bíblia só para agradar as pessoas, né? Hoje em dia a gente vive nos tempos que a gente tem que falar aquilo que agrada as pessoas. Eu prefiro falar o que a Bíblia diz. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar as pessoas. É simples assim. Quanto ao livre-arbítrio, só Deus tem livre-arbítrio. Inclusive na teologia reformada tem muitos reformados que acreditam que Adão e Eva tiveram livre-arbítrio quando estavam no paraíso. Mas isso não faz o menor sentido, porque se você entende a palavra livre-arbítrio, esse termo quer dizer o quê? Livre de quê? De Deus? Ninguém é livre de Deus. Então se livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas por conta própria, então Adão e Eva não tinham livre-arbítrio. Porque para eles fazerem escolhas, eles primeiro que são criaturas de Deus. E por serem criaturas de Deus, eles dependem da sustentação que Deus fornece a eles. Até mesmo para suas mentes e seus corpos funcionarem. E qualquer escolha, qualquer ação que eles tomem, mesmo eles sendo o primeiro casal, os primeiros seres humanos, eles estão fazendo aquilo debaixo da soberania de Deus. Ou seja, o homem e a mulher eles podem fazer escolha, mas não significa que as escolhas deles é livre do controle da soberania de Deus. Então essa palavra livre-arbítrio para Adão e Eva não faz o menor sentido, porque ninguém é livre de Deus, né? E outra, o fato de você ser capaz de fazer escolhas não significa que você é livre para fazê-las. Por exemplo, eu queria ser rico, não sou rico. Então, você não tem a capacidade de fazer realmente aquilo que você quer. Você acaba fazendo aquilo que está disponível no final das contas. Você pode tomar algumas decisões, ter gostos pessoais, o que gosta de comer, o que não gosta de comer, mas isso não significa que esse gosto seu é livre também do controle de Deus. Porque tudo que acontece foi determinado e é dirigido por Deus. E só pode acontecer se Deus quiser, se Deus sustentar. Então, só Deus tem livre-arbítrio, pois Deus é livre e independente de qualquer coisa que existe para fazer escolhas. Deus depende dele mesmo para fazer escolhas. Só Deus tem esse privilégio, essa capacidade. Na verdade, livre-arbítrio é um dom intransferível que só Deus tem. Nenhuma outra criatura vai ter livre-arbítrio diante de Deus. E mesmo entre as criaturas, o livre-arbítrio não funciona. Por exemplo, a pessoa que alega ter livre-arbítrio, ela tem que então, se ela é cristã, ela tem que parar de pecar. Porque ela não usa o livre-arbítrio que ela diz ter para parar de pecar. Ela não consegue, então o livre-arbítrio não funciona, não existe. O homem não tem livre-arbítrio porque ele não é capaz de fazer escolhas para não pecar, ele acaba pecando. E porque sempre, às vezes, prefere pecar. Porque ele não tem livre-arbítrio. Se ele tivesse livre-arbítrio, ele ia se recusar a pecar, ele não ia pecar nunca mais, mas não é o que acontece. Contudo, o homem depende de Deus para existir e funcionar. E não tem livre-arbítrio porque ele não é livre como Deus. E nem livre de Deus para existir e fazer escolhas. Nós nos movemos e existimos por causa de Deus. Nossos pensamentos, até nossos pensamentos, eles se movem de acordo com a vontade de Deus. Nada escapa do controle de Deus. As pessoas têm dificuldade com esse fato porque elas não querem aceitar a ideia que coisas ruins, quando acontecem, elas não querem entender que só aconteceu porque Deus quis, né? Porque eles acham que vai contra a justiça, contra a natureza justa e santa de Deus, as coisas más acontecerem. Isso não é verdade. A Bíblia mostra claramente, lá em Isaías, por exemplo, Deus fala que ele criou o mal, que ele é o próprio bem em si, mas também criou algo oposto a ele, que é o mal, oposto à sua natureza. Então dizer que Deus não pode fazer o mal porque ele é bom é uma balela, porque a Bíblia não defende isso. E outra, e isso não torna Deus mal. Deus criar o mal, isso não torna Deus mal, porque teria que ter uma lei acima dele para dizer que ele estava errado em fazer o mal. Como não existe lei acima de Deus para dizer que ele está errado em fazer isso, então não é errado Deus criar o mal, definir o que é certo e o que é errado. É Deus que define o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal, não somos nós. Mas o homem às vezes tem essa pretensão de querer colocar Deus no banco dos réus, ou então dizer o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer.
E ainda que tenha boa intenção de querer defender a santidade de Deus, a bondade de Deus, na verdade está ofendendo ao Senhor, né? Porque quando você diz que Deus não criou o mal, então alguém criou. Então tem alguém com o mesmo poder criador de fazer algo do nada. E só Deus tem esse poder. Quando a gente nega que Deus criou o lado oposto também, a gente está assumindo que tem uma outra entidade que também tem o poder de criar as coisas do nada. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que só Deus tem o poder de criar as coisas do nada. As escolhas dos homens, com os seus resultados, como também o funcionamento e a existência do mundo, já foram determinadas por Deus. É como eu falei no início. Tudo que está acontecendo desde a criação até agora foi determinado por Deus. O que vai acontecer no futuro, até a vinda de Jesus, até o final da história humana, já foi definida por Deus. Sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins. Deus ele já estabeleceu um plano e esse plano vai seguir e ninguém vai poder alterar ele. A diferença é que a gente não está a par de todos os pontos desse plano, né? Deus não revelou todos os pontos. Em alguns momentos Deus revela alguma coisa ou outra pra gente. Aliás, até através da própria escritura, Deus já mostrou muitas coisas, mas só que de forma geral, né? Não detalhada, do que vai acontecer no futuro. Por exemplo, a volta de Jesus é um exemplo disso, vai acontecer. Só que Deus não colocou em detalhes o horário, o dia e como isso vai acontecer. Em outras palavras, nada opera na criação que não tenha sido determinada por Deus de antemão. Isso inclui a vontade e a escolha humana. Então, até mesmo as nossas escolhas não é uma surpresa para Deus, porque foi o próprio Deus que determinou as nossas escolhas. Porque as escolhas para acontecerem no mundo de Deus, ela depende de Deus também. Os nossos pensamentos para acontecer também dependem de Deus. Sem Deus a gente nem pensa. Sem Deus a gente não existe. Então esse é o ponto. A soberania absoluta de Deus, ela abrange todos os aspectos da existência, incluindo as escolhas, a capacidade de escolha e o que a pessoa escolhe e o resultado dessas escolhas. Então, em vez de a gente tentar colocar Deus dentro de uma caixa, a gente tem que dar glórias a Deus por Ele ter nos feito seus filhos através de Jesus Cristo e nos dado a fé, porque a fé foi Ele que deu pra gente crer. O próprio Jesus falou que ninguém vem a Ele se o Pai não trouxer. Então, vamos louvar a Deus porque Deus nos trouxe a Jesus. Porque de repente Deus podia ter nos feito para a perdição e a gente ia ficar com o coração endurecido e ia para o inferno. Mas Deus teve misericórdia e nos escolheu para a salvação e preparou tudo para que isso acontecesse. Ele predestinou tudo isso para que acontecesse. Ou seja, Ele decidiu o nosso destino de antemão para que todas as coisas contribuíssem para a nossa salvação. Especialmente, evidentemente, o principal de todas foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Primeiro, nada que existe é livre de Deus na sua criação. Segundo, se o arbítrio humano existe, então o arbítrio humano não é livre de Deus. Portanto, não existe livre-arbítrio. Esse foi mais um estudo. Espero que eu tenha sido claro no que eu falei. E examine as escrituras, porque tudo isso aqui que eu coloquei tem fundamento bíblico. Examine as escrituras, mas não com os olhos de querer justificar Deus, porque Deus não precisa que você justificar Ele. Deus quer que você aceite o que Ele revelou na palavra dele. É isso que Deus quer. Mesmo que isso vai contra o que você pensa, não é o que você pensa que importa, é o que a Bíblia diz que importa, do jeito que está escrito, e negar o que a Bíblia está dizendo tão claramente. Eu apresentei 3 versículos que mostram isso claramente, que Deus cria pessoas para serem salvas e cria pessoas para serem condenadas, simples assim. É errado Deus fazer isso? Não, porque não tem uma lei que diz que Deus está errado em fazer isso. Repito, teria que ter uma lei acima de Deus para dizer que Ele estava errado em criar uma pessoa para salvação e outra para perdição, mas não existe essa lei. E nem Deus se colocou nessa situação. Bom, é errado eu criar uma pessoa para salvar, é errado eu criar uma pessoa para se perder. Deus não se colocou nessa situação. Muito pelo contrário, Deus já definiu quem Ele quer salvar e quem Ele não vai salvar. Essa é a realidade bíblica. E se você é salvo, se você acredita que você é salvo, louve a Deus, porque Deus te deu essa capacidade de você acreditar que você é salvo. Você só acredita que você é salvo, que você tem fé em Jesus, porque Deus te deu essa capacidade. É como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau.